Bom dia, menina! Eu me chamo Fernanda Nascimento, estou aqui para mais um devocional com vocês, com esse tema tão tremendo, falando sobre restauração. Hoje eu quero compartilhar com você um texto que está lá em Salmo 126. É o mesmo salmo que a Mari leu na segunda-feira e eu quero ler esse salmo todo. Ele só tem 6 versículos. Mas antes de ler, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a vocês, meninas, que estão aqui com a gente todos os dias, né, no devocional, comentando, curtindo, compartilhando, quando aquela palavra, né, toca o seu coração. E queremos te agradecer mesmo, tá? Porque de segunda a sexta você tá aqui com a gente, sabe? Então é muito importante, né? Você deixar o seu like, você dar o seu comentário, tá bom? Esse feedback com a gente é muito importante. Muito obrigada. Então vamos lá na leitura de hoje do Salmo. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-me, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Aleluia, menina! Eu quero trazer aqui uma reflexão sobre este salmo, que ele está dividido em 3 tempos: passado, presente e futuro. Nos 3 primeiros versículos, o salmista ele olha para o passado com muita gratidão. No versículo 4, ele fala do presente, né? E esse presente ele começa a clamar por algo. No versículo 5 e 6, que são o final, né, fala da visão de futuro, fala do futuro, né, e que esse futuro é um futuro de esperança, mas que precisa ser semeado para colher, tá? Então, nos 3 primeiros versículos, né, eles olhando para o passado, eu vou ler aqui na Almeida, né, também, que ele no começo começa assim, ó: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Gente, quando o Senhor restaurou né, a Mari na segunda-feira ela falou para você colocar o seu nome, né, e colocar a sua família, né, se ver ali o Senhor restaurando, né, as, a vida de vocês, né? Então, assim, Deus é um Deus que restaura a nossa sorte. Como é maravilhoso pensar nisso, como é maravilhoso, né, saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que Ele pode todas as coisas. Eles ficaram tão, assim, impactados com o que Deus fez, porque foi muito mais do que eles haviam imaginado ou sonhado ou desejado, eu acredito, sabe? Eles ficaram como quem sonha, né? Eles falam: a nossa língua se encheu de júbilo, cantos de alegria soaram dos lábios deles, né? Eles estavam lembrando de um passado glorioso, porque a intervenção de Deus realmente na vida da gente realmente traz, né, muita alegria, né? Cadeias, quando cadeias são quebradas, né? Quando a gente é tirado de um cativeiro, às vezes até de, como é que fala? Emocional, né? Então isso tudo, quando o Senhor age, a gente vê a ação do Senhor. Tem coisas que a gente vê e fala: gente, foi o Senhor, não tinha como isso acontecer, sabe? E a gente realmente fica, tem que gerar em nós cantos de alegria, sabe? Se enchendo de júbilo, de declarações alegres ao Senhor, sabe? Exaltando o nome do Senhor. Então, assim, em vez de tristeza, o Senhor muda, restaura a nossa sorte, a gente, nossa, começa a ter alegria. Então, o salmista, ele viveu esse momento, ele estava recordando desse momento, da manifestação de Deus na vida do povo, na vida de Sião. Mas agora, do versículo 3 para o versículo 4, há uma mudança, né, dele falando, né? Ele para de olhar para o passado e aí ele olha para o seu presente. E aí ele fala assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe.
O salmista, ele conhece tanto esse fenômeno, por isso que ele ora desse jeito. Ele fala assim como as torrentes do Negueb trazem vida, fertilidade à terra seca. A intervenção de Deus vai trazer esperança e renovação para o tempo difícil que eu estou passando. Então, diante da adversidade, há uma promessa, sabe? Há uma promessa de um futuro próspero e abundante. Por isso, menina, hoje é dia de experimentar a intervenção de Deus na sua vida. Clame por isso, Senhor, restaura a minha sorte como as torrentes do Negueb. Traz vida, Senhor, traz vida para essa terra seca que eu estou passando, para esse momento seco que eu estou passando. Sabe, o salmista entendeu, meninas, que só Deus podia restaurar a sorte deles, só Deus podia, sabe, restaurar a alma ferida deles por tanto tempo, né, passados lá, exilados como escravos, sabe, ele entendia que precisava de Deus. Então, a restauração, menina, na nossa vida é fruto de uma oração, é fruto de um clamor, sabe, e entendendo que somente a intervenção de Deus pode mudar a nossa sorte, mudar a nossa história, restaurar a nossa vida, restaurar o nosso casamento, restaurar a nossa família, restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Olhe para a sua vida e veja aquilo que precisa ser restaurado, clame por isso. Assim como o salmista clamou, Senhor, restaura a minha sorte, como as torrentes do Negueb. Então a restauração é fruto de um clamor, sabe? E Deus, ele é poderoso para restaurar, voltando a dizer, o seu casamento, a sua família, as suas finanças. E no versículo 5 e 6, o salmista, ele olha para o futuro. No versículo 4, ele clama ao Senhor por restauração. E no versículo 6, 5 e 6, o salmista olha para um futuro e ele diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Menina, esse salmo, essa parte me fez lembrar, às vezes, assim, um momento que eu tenho passado na minha vida. E sabe aquele bolo que dá na nossa garganta e que a gente começa a querer, a gente começa a falar pro Senhor, né? A nossa situação, a gente clama pro Senhor. Ontem eu passei por isso de manhã. E na hora, assim, a gente quer falar tanta coisa, assim, sabe? A gente quer, talvez, reclamar da nossa situação. Só que nesse momento, eu pensei naquela situação, me deu um bolo, assim, na minha garganta. E na hora eu respirei fundo e eu falei, Espírito Santo, eu não quero falar o que eu tô vendo, eu não quero falar isso, eu não quero murmurar. Mas não vem nada que eu possa falar, assim, um versículo nessa situação. Me deu uma direção aqui. Eu falei assim pra ele, sabe? Porque, menina, eu sabia que eu não podia falar qualquer coisa, que palavras, elas são sementes. Então, eu não podia falar qualquer coisa, eu tinha que falar algo que vinha do Espírito Santo, vinha dele, que ele me trouxesse à memória alguma palavra para eu semear naquele momento ali, sabe? De, de desespero, vamos dizer assim, sabe? Então, como o salmista fala, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Então, por mais que você esteja chorando, sabe? Não fale aquilo que as suas emoções estão falando. Nesses momentos de desespero, peça ao Senhor uma palavra, uma direção, sabe, do que falar. Por isso a importância de a gente ler a palavra, porque só vai vir à memória aquilo que a gente está lendo, aquilo que, né, o seu Espírito Santo só vai trazer à memória aquilo que a gente já leu, que a gente já ouviu, né? E a gente falar, declarar, sabe? E aí o Espírito Santo me trouxe algo tão poderoso, gente, tão poderoso, que eu comecei a falar aquilo da forma que veio na minha mente. Eu comecei a profetizar. Eu comecei a profetizar sobre aquela situação, como se já estivesse vivendo aquilo, mesmo chorando, sabe? Então, assim, eu lembrei desse salmo, né? Então, aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria. Então, meninas, tem uma promessa para mim e para você, né? Que enquanto você semeia a palavra, aquilo que você pediu ao Senhor, que você clamou ao Senhor por restauração, né? Que você pediu ao Espírito Santo uma direção do que falar, como se posicionar, como liberar as palavras certas.
Há uma promessa para quem está chorando, semeando. Há uma promessa, amém, para quem está com lágrimas, mas está semeando. Então, repara nas sementes que estão saindo da sua boca, porque palavras, elas são sementes, tá? Então, os que semeiam com lágrimas, com júbilo, vão colher, tá? Então, Deus quer te restaurar, meninas. Deus quer te restaurar, porque através da sua restauração, outras vidas serão restauradas. Não vai parar em você. Você será um canal de Deus para abençoar outras vidas. Há uma restauração te esperando na sua alma, nas suas emoções. O Senhor quer te restaurar. E tudo isso vai ser para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Amém? Um beijo. Fique com Deus.